Então vamos lá. Artes na Bíblia. É muito importante que a gente, vamos dizer assim, faça uma análise bem direta, assim, vamos dizer assim, aonde na Bíblia, aonde nas Escrituras a gente encontra, vamos dizer assim, expressões artísticas, né? Expressões de fato. Primeiramente, assim, quando a gente vai falar, né, no povo hebreu, que depois vai se tornar Israel, a gente está falando de um povo que tinha uma cultura e tudo e tal, e que, né, na descrição bíblica, a gente vai encontrar diferentes momentos e diferentes expressões, tanto assim, tanto a criação de artífices, né, que eram os levitas, quanto que é do povo de Levi, quanto descrições exatas daquilo que deveria ser feita, por exemplo, na arquitetura. Aqui a gente tem essas duas imagens. Em 1 Crônicas 28, versículo 11 ao 12, quem quiser ler, tá lá sobre... eu acho que em Crônicas, na verdade, está sobre o tabernáculo, que é essa imagem aqui. Esse daqui é o templo de Salomão. Mas eu coloquei essas duas imagens porque são as duas expressões de arquitetura que a gente tem a maior descrição, né? Primeiramente, quando o povo de Israel estava no deserto, foi dado a Moisés? E agora eu me esqueci. Às vezes eu me esqueço. As instruções para como deveria ser feito o tabernáculo, que era onde eles, né, durante a caminhada, eles poderiam fazer as ofertas, poderiam fazer, vamos dizer assim, aonde a nuvem do Espírito descia. E a questão né, vamos dizer assim, do azul que era utilizado nas cortinas, todas as cores, as formas, tudo isso era descrito e muito bem pensado. Tudo isso tinha um aspecto de beleza, um aspecto que era condizente com o tempo ali, condizente com vamos dizer assim, a doutrina daquele povo, mas também era algo... vamos dizer assim, que exprimia beleza, que exprimia vamos dizer assim, algo, beleza no sentido de exprimia deixa eu só ver uma coisa aqui, que minha cabeça às vezes fica indo pro lado errado. Exprimia vamos dizer assim, uma qualidade de algo bom, uma qualidade de algo que tenha-se o desejo de manter, que tenha o desejo, vamos dizer assim, de mostrar que é algo de grande valor, que é a questão dos ritos, que é a questão do espaço santo, que é a questão que, para quem tem uma expressão de fé, é algo que é muitas vezes muito mais importante do que a própria particularidade, né? Que a própria casa. Então a gente consegue ver isso muito bem expresso, primeiramente no tabernáculo, né? E depois no templo de Salomão, que se eu não me engano agora eu devo estar confundindo, mas se eu não me engano, as orientações da forma como ele seria construído foi dadas a Davi, mas quem construiu foi Salomão, porque Davi tinha sangue nas mãos. E é muito legal porque quando a gente vê essas decorações, quando a gente vê a riqueza de coisas que eram colocadas no templo, a gente até começa assim, e esses animais, e essas coisas, aqui não está dando para ver muito bem, mas aqui é o assento, gente, o trono. E eles colocaram umas asas aqui, as asas não estão na descrição, não. Mas são dois grandes leões que supostamente não se sabe se eles eram de fato, se eram leões esculpidos, né, estátuas. Mas assim, todas as decorações, as imagens possuíam animais, possuíam frutas, possuíam, aqui ó, animais, por exemplo, né, que eram os bodes colocados no norte, sul, leste, oeste. Tudo isso era colocado nas decorações do templo. Então, aquela coisa que às vezes a gente questiona, né? Que, né, quando a gente vê ali o povo de Israel
quando Moisés recebe no monte os 10 mandamentos, a gente tem esse mandamento, né, em Êxodo 24:5, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É muito engraçado, porque muitas vezes a percepção das pessoas, ela para aqui, ó. Para simplesmente do não farás escultura. E a parte de não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou seu Deus. Essa parte aqui depois, ela é mais uma vez confirmada quando Deus começa a dar as direções do que deveria ser feito. Quando, por exemplo, em Êxodo 25:18, ele fala: e farás 2 querubins de ouro de trabalho batidos, os farás. Como assim? Deus mandou não fazer imagem de escultura, e agora ele manda fazer querubins? E pior ainda, o que são os querubins? Que imagem é essa? Né? É algo que é espiritual, e aqui a gente vai, e eles, vamos dizer assim, o artífice ali, o escultor vai colocar isso, e que inspiração é essa? Entende? É algo muito... e muitas vezes as pessoas confundem. E o objeto de adoração, né, que é falado aqui em Êxodos, ele pode ser, como a gente estava falando no episódio passado, que a gente estava falando dos fetiches. Os fetiches se tornam objetos de adoração. E isso pode ser qualquer coisa, não precisa ser algo que tem uma forma absoluta. Pode ser, muitas vezes, até um pensamento, pode ser só uma ideia, não precisa de ser algo formado. Nesse primeiro momento coloca-se isso, mas quando a gente tem, né, a expressão de Cristo, né, e sobre o próprio pecado no pensamento, a gente consegue compreender que todas essas, vamos dizer assim, que o pecado está, na verdade, no interior do homem, na sua ação perante as coisas, né? Então, aqui eu liguei esses dois aqui, né, falando da escultura, que depois a gente tem os querubins, fora que todas essas imagens que a gente tem aqui, e sempre relacionando muito imagens da vivência deles, tanto dos materiais quanto das figuras animais e da vegetação, né? Poesia. Ô, gente, a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente fala em poesia, pensando na questão bíblica, é salmos e cantares. Salmos, porque os salmos já têm essa estrutura vamos dizer assim, de poema mesmo, né? Se a gente pegar no original, eles são escritos mesmo em versos, em uma forma, de certa forma, cantada, o que na tradução pra gente não aparece, né? Porque o próprio hebraico ele tem uma formatação. Na verdade, eu trouxe essa imagem aqui, que é um poema escrito em aramaico. Eu não sei exatamente, é um poema que foi escrito por um estudioso ortodoxo da igreja cristã, mas eu não sei exatamente o que está falando, eu só trouxe porque duas coisas muito interessantes: a beleza da forma, né? E como é muito diferente, assim, fica muito difícil fazer uma tradução disso pra gente e ter todo o conteúdo de uma expressão e um cuidado artístico. Apesar que na tradução a gente consegue entender de certa forma as palavras, ainda assim fica um pouco estranho. Mas em Cantares é importante que a gente fale disso, né? Porque Cantares, na verdade, vamos dizer assim, um livro que ele parece estranho ali né, está dentro do conjunto, né, dos livros bíblicos. Porque Cantares fala da relação de um homem com uma mulher né, vamos dizer assim, a ideia que nós temos sobre o valor de Cantares é que toda a expressão que está falando ali, né, do cuidado da mulher com o homem e do homem com a mulher e da relação dos dois, seja vamos dizer assim, a relação que a gente faz com a igreja e Jesus, né? Como a igreja sendo a noiva e Jesus sendo o noivo. E então, por isso que, vamos dizer assim, é esse motivo que se usa muito para falar de Cantares. Fora que existe uma poesia em Cantares
que a gente consegue ver muito mais na simbologia, na dinâmica do discurso que tem no livro, do que às vezes até mesmo em Salmos, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, um pouco mais dura. É, e também em Salmos a gente consegue ver ali que vários dos Salmos eles foram feitos para serem cantados mesmo, né? Então é uma expressão direta da poesia dentro das escrituras. E aqui, por exemplo, a música, a gente tem até mesmo a citação de instrumentos, a gente tem, vamos dizer assim, a música sempre está presente dentro das citações do Velho Testamento. E aí eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter uns instrumentos que eram tocados naquela época, tinha o trompete, tinha isso daqui que era batido, né? A gente chama de prato hoje em dia, se eu não me engano, acho que é essa daqui, Nevel. Esses são os nomes originais, né? Mas, se eu não me engano, essa é uma espécie de harpa, né? Que era tocada, mas eu tinha um outro nome. Não é a harpa que eu queria falar, não, tem um outro nome. Mas então, assim, a música talvez seja, até hoje em dia, talvez seja a expressão artística mais presente no mundo cristão. E a dança? A dança é muito legal, porque nós temos algumas expressões mais fortemente, a expressão de quando, né, em 2 Samuel 6, 14 a 23, quando Davi, o rei de Israel, ele caminha, quando a Arca da Aliança está entrando, ele caminha dançando alegremente junto com as pessoas ali e tendo essa expressão artística, essa expressão do sentimento e de tudo aquilo que envolvia, né, toda aquela situação de alegria. E ele é condenado depois pela sua mulher, que sofre uma condenação, mas é muito interessante. A dança, a gente não tem isso tanto nas escrituras, mas o povo hebreu tinha suas danças, seus instrumentos, suas músicas. Às vezes a gente consegue ver uma remanescência disso né, nos livros de cultura judaica, mas essa expressão é muito importante. Eu acho que por menor que ela seja, mas o valor expressivo dela é muito importante para qualquer artista, né? Porque entende-se que o que Davi estava expressando ali era muito mais do que simplesmente uma alegria momentânea. Tem todo um valor simbólico, tem todo um valor do desprendimento pessoal, tem muitas coisas muito interessantes sobre que a gente pode analisar dentro dessa dança que Davi fez. E uma coisa bem legal, né, que aqui o autor no livro coloca como drama, mas eu coloquei até como performance, é a performance que Ezequiel faz em Ezequiel 4, versículo 1 ao 3, em que é dito a ele que faça esse objeto aqui, que era um objeto, vamos ler, eu devia ter pego aqui, mas deixa eu abrir aqui rapidinho, porque a descrição vai ficar mais interessante. Ezequiel 4, 1, 3. Tu, pois, o filho do homem, toma um tijolo e pô-lo diante de ti, né? Isso a gente consegue ver aqui, o tijolo. E grava nele a cidade de Jerusalém. Aqui está o desenho da cidade de Jerusalém, certo? E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe arietes em redor. Ou seja, está tudo nesse desenho aqui. Esse desenho é um desenho bem simplificado, mas está aqui. E tu toma uma sertã de ferro, não sei o que é isso, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, assim serás cercada e cercarás. Isso servirá de sinal na casa de Israel. Ezequiel, ele faz isso, né? Essa expressão que tem esse significado, que tem essa expressão. Na verdade, essa direção que é dada é uma expressão que busca sinalizar isso. Mas Ezequiel, ele teve de fazer isso durante um ano inteiro para que as pessoas pudessem perceber. Isso é muito, vamos dizer assim, algo
característico das performances, aonde a gente sim busca comunicar alguma coisa, mas não é uma coisa que ela é tão assim, vamos dizer assim, tão explícita. Ela é algo que é muito mais pelo gesto e pela ação, às vezes pelo objeto que é interagido, que faz, né, a performance ter uma expressão artística. E eu acho que essa encenação, né, essa forma que Ezequiel tem muito esse aspecto da performance. Então, assim, talvez aqui a gente não teve uma pintura, uma coisa assim, mas sempre tem esses relatos, sempre tem coisas que a gente consegue perceber a expressão do fazer artístico, a expressão do significar, simbolizar, tudo isso está sempre sendo falado, até mesmo quando a gente, vamos dizer assim, se a gente parar para perceber a ideia da fala, né? A própria fala, o discurso como uma arte, a gente vai ver na Bíblia inteira essa expressão e a significação. A gente pega as histórias, as parábolas que Jesus conta, todas elas têm um conteúdo de prosa, um conteúdo ou de prosa, ou poético, ou um conteúdo assim que tem uma perspectiva, como eu posso dizer, uma perspectiva que é muito mais pela expressão e vamos dizer assim, de fazer você buscar um sentido e compreender do que exatamente uma coisa que é só vamos dizer assim, uma coisa pronta, né? Uma coisa prática. A ideia da arte, a ideia de algo que não tem uma praticidade, não tem uma função, mas o significado é aquilo que nos faz entender o seu valor, é o que acontece, né, por exemplo, nas parábolas. Bom,